Antes que as línguas inventassem palavras e as doutrinas determinassem o que deveria ser adorado, havia apenas vastidão. Uma vastidão sem nome, sem forma, sem limites. E no seu centro, um sussurro silencioso. Eu sou. Era um murmúrio antigo, não pronunciado por lábios, nem ouvido por ouvidos humanos, mas sentido como uma vibração primordial na medula de toda a criação. Foi o sopro antes do vento, a faísca antes do fogo, a semente antes da terra. Eu sou. Foi assim que a consciência eterna se autodenominou, não por vaidade, mas porque não havia outra palavra que contivesse sua infinitude. Quando o buscador Moisés, aquele viajante do deserto ansiando por respostas em meio aos arbustos em chamas, ousou perguntar o nome do que é, a resposta não foi título, nem posição, nem linhagem. Era uma afirmação nua e crua, uma chama que não precisava de lenha para queimar. Eu sou quem eu sou. Não um nome, mas uma condição perpétua. Uma declaração de presença, de existência consciente, de eterno devir. Desde aquele dia, embora os homens tenham esculpido nomes em pedras e escrito genealogias em pergaminhos, nenhuma denominação teve mais poder do que essas duas palavras. Bem, elas não descrevem algo, acredite. Eles não refletem um estado. Eles pedem isso. Toda vez que alguém silenciosamente diz, eu sou, o universo escuta, e a vida se curva para obedecer. O antigo segredo que os sábios preservaram não era superstição ou ritual, mas o conhecimento da própria estrutura da existência. A palavra se torna carne, e a carne fala sua palavra. Toda a criação começa com a afirmação do ser. O jardim invisível das declarações. Todas as manhãs, quando nossos olhos se abrem e nossa respiração enche nossos pulmões novamente, cada ser humano cruza um limiar invisível e planta sementes em um jardim que não podemos ver. Essas sementes não são grãos de trigo ou brotos de videira, mas palavras. E de todos, os mais férteis e perigosos são aqueles que seguem eu sou. Cada frase é um decreto, uma ordem que seu espírito obedece, que seu corpo reproduz e que todo o universo aceita como um mandamento. E assim, sem saber, muitos constroem seu destino com materiais de dúvida, medo e resignação. Se alguém disser que é frágil, sua mente tentará confirmar isso, seu ambiente se ajustará para corroborar isso, e seu espírito se encolherá nas sombras dessa palavra. Isto não é poesia vazia nem otimismo ingênuo. É lei. Assim como uma semente de maçã não produz romãs, uma afirmação de fraqueza não pode produzir força. O solo fértil da consciência recebe sem julgamento o que lhe é oferecido. Você é jardineiro e rei, semeador e colhedor do seu destino. Desde o início dos tempos, os sábios ensinaram que saber o verdadeiro nome de algo era ter poder sobre ele. Mas o maior de todos os nomes é aquele que você repete sem perceber. Eu sou. Não se trata dos rótulos que os outros impõem a você, filho, marido, viajante, professor, mas do que você proclama sobre si mesmo, na privacidade do seu coração. Essa é a voz que molda o barro da sua existência. E aqui está o milagre e a armadilha. Tudo o que você deduz dessas duas palavras se torna a lupa, através da qual você percebe o mundo. Se você disser que é infeliz, a vida lhe mostrará 1000 razões para confirmar isso. Se você proclamar que é afortunado, a própria existência se tornará um festival de oportunidades. Os antigos sabiam que a palavra cria, e é por isso que protegiam suas declarações como quem guarda uma joia sagrada. Porque o descuido é seguido pelo infortúnio, e o verbo intencional, pelo milagre. Até a ciência moderna, com seus diagramas, microscópios e laboratórios, começou a intuir o que os antigos xamãs sussurravam nas cavernas. A mente humana, com sua dança elétrica, busca confirmar aquilo em que acredita. Ele diz, eu sou fraco. E os sentidos se tornam guardiões dessa verdade. Ele muda para eu sou capaz. E os mesmos sentidos começam a apontar caminhos antes ocultos. O cérebro age como um servo fiel, examinando milhões de estímulos para encontrar evidências do que você afirma. Eu sou pobre.
você encontrará 1000 evidências de falta. Eu sou abundante. De repente, as estradas se abrem como flores na primavera. Não é mágica. É a arquitetura da consciência. A maioria das pessoas passa a vida assinando contratos invisíveis, acordos tácitos com o infortúnio, sem ler as cláusulas de sua linguagem. Eles declaram que estou atrasado, que sou desajeitado, que sou incapaz, e a existência, como um escriba fiel, anota e cumpre. Mas basta um momento de consciência, um momento de lucidez, para quebrar esses pactos e escrever novos. Porque cada palavra é um tijolo na casa onde você viverá amanhã. Parar. Observar. O que você está proclamando sem saber? Que realidade você constrói ao repetir seu "eu sou"? Não herde as palavras do seu passado, pronuncie aqueles que forjam seu futuro. Esta jornada que agora começa não é simplesmente um processo de aprendizado intelectual, mas um retorno ao centro do seu próprio ser. É uma iniciação antiga disfarçada de modernidade. Um lembrete de que você é autor e personagem, pincel e tela, palavra e eco. Respire fundo. E eu disse com voz firme, sem medo ou arrogância: eu sou a consciência desperta. Eu sou o autor do meu destino. Eu sou o que decido ser. E o universo, sempre atento, responderá silenciosamente: que assim seja. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser, eu sou quem eu sou. O poder do eu sou. Recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Capítulo 1. O nome antes dos nomes. Antes que a terra conhecesse nomes, antes que as estrelas fossem numeradas e os homens teciam doutrinas para tentar conter o incontido, existia uma única certeza flutuando no imenso vazio: o ser. Não havia palavra que pudesse capturá-lo, nem linguagem que ousasse nomeá-lo, porque aquilo que simplesmente é sem forma e ilimitado. No coração desse mistério estava escondida uma vibração silenciosa, uma declaração sem verbo ou adjetivo, uma presença pura que murmurava na escuridão da eternidade: eu sou. Dos sábios caldeus aos monges que ainda cantam ao amanhecer, dos manuscritos ocultos às fórmulas quânticas do presente, uma verdade permanece inalterada. A consciência da identidade é criativa. Não se trata de esperar para se tornar alguma coisa. Trata-se de proclamá-lo, declará-lo ao espaço e permitir que as fibras invisíveis do universo se organizem em torno dessa certeza. Toda transformação, todo milagre, toda tragédia começa com essas duas palavras. Antes do esforço, antes da ação, antes do medo, um eu sou é pronunciado. E é nesse momento que o fio da realidade começa a se tecer, obediente àqueles que sabem ser os arquitetos do seu próprio destino. Entender isso não é apenas um ato filosófico, mas um despertar espiritual. O mesmo ar que acaricia as árvores se transforma quando você decide se chamar livre, abundante ou amado. O universo inteiro, que não responde aos seus apelos, se curva às suas afirmações. E não é magia infantil ou superstição herdada, mas a mais antiga das leis, registrada em papiros e partículas. A identidade precede a matéria. Sua realidade não é feita de desejos, mas de declarações. Porque querer é um sussurro. Eu sou é um trovão que sacode a terra. Culturas antigas entenderam isso e guardaram zelosamente o mistério do nome sagrado. Não porque temiam sua pronúncia, mas porque sabiam que nomear sem consciência é criar sem direção. Cada vez que você diz, eu sou, seja por relutância ou euforia, você está moldando o barro da sua existência. As palavras que se seguem são os tijolos invisíveis com os quais você constrói seu mundo. Mesmo agora, a ciência do invisível, que alguns chamam de neurociência e outros chamam de campo quântico, está começando a descobrir o que os antigos já intuíam. Sua percepção seleciona a realidade que você vivencia. O filtro através do qual você vê sua vida é moldado pelas ideias que você tem sobre si mesmo. Se você decidir dizer a si mesmo, não tenho sorte, sua mente rastreará evidências, seu ambiente será moldado e seus dias serão coloridos por essa declaração. Se você decidir declarar, eu sou digno, pouco a pouco,
as portas que pareciam seladas começarão a ceder. Portanto, este livro não é um simples tratado ou uma filosofia de salão. É uma iniciação. Um chamado para o viajante interior que você esqueceu de ser. Um convite para transformar cada palavra em um ritual, cada pensamento em uma cerimônia sagrada. Porque se você não se nomear, outros farão isso em seu lugar e o arrastarão para viver com nomes que você não escolheu. Hoje, peço que você inspire, feche os olhos e fale com a voz interior que transcende a carne. Eu sou. Sem acrescentar nada ainda. Sem decorá-lo. Só isso. Eu sou. Permaneça nesse silêncio. Descubra como tudo ao seu redor, o barulho da cidade, o canto distante de um pássaro, a lembrança de um antigo amor, se organiza em torno dessa declaração. Porque ao dizer isso, você não está apenas afirmando o que você é. Você afirma seu direito de ser. Você recupera seu poder de nomear a si mesmo. Até o final deste dia, você não mais pronunciará essas palavras descuidadamente. Cada vez que você declarar um "eu sou", você o fará como alguém que esculpe um símbolo na rocha, sabendo que cada afirmação é uma chave e cada negação, uma corrente. E você entenderá que o eu sou não é uma descrição passageira, mas uma ordem para o universo, uma dança sagrada entre a palavra e a matéria. O que você nomeia, existe. Há leis que não precisam ser escritas para governar a existência. Leis antigas como o sussurro do vento nas árvores ou o ritmo oculto das marés. Leis que não descansam, que não exigem testemunhas nem pedem permissão para agir. Entre todas elas, há uma que mantém unidos os fios invisíveis da criação: a lei do decreto. Tudo o que foi, é e será, nasceu de uma palavra falada ou pensada. O próprio universo, em seu mistério insondável, não surgiu de um ato aleatório ou de uma chance sem sentido. Foi falado do vazio. A primeira vibração, o som original, surgiu no silêncio como um decreto eterno. Haja luz. E a luz se fez. Não porque alguém quis, mas porque foi designado. Entender essa lei é entender a arte da criação consciente. O decreto não é um apelo, não é um desejo frágil aguardando uma resposta. É uma afirmação que dá forma ao informe, um comando pronunciado a partir da certeza interior de que cada palavra carrega em si a semente de sua manifestação. Tudo o que você pensa e diz, consciente ou inconscientemente, se torna um decreto. Cada frase, carregada de emoção e convicção, fica inscrita no invisível e começa a gestar como uma semente que cedo ou tarde buscará nascer no mundo material. O problema com os homens não é a falta de poder, mas o esquecimento dessa lei. Nós decretamos por medo, por falta, pelo hábito inconsciente de nomear nossas limitações como se fossem eternas. Eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou incapaz. Elas se repetem como ladainhas diárias, sem perceber que o universo escuta e obedece, porque a energia que sustenta a vida não distingue entre o que é benéfico e o que é prejudicial. Apenas responda. Responda à vibração, à intenção, ao tom silencioso com que você acompanha cada palavra. Assim como a Terra não julga a semente que recebe, mas a nutre, também o campo quântico da existência nutre cada afirmação. Portanto, o sábio mede suas palavras, e o tolo se afoga em suas próprias palavras. O sábio não tem medo de nomear sua grandeza, porque sabe que não há orgulho em reconhecer a centelha divina que habita dentro dele. E ele fica em silêncio quando necessário, porque entende que cada palavra tem peso, cada declaração é destino. Quando você diz, eu sou, como aprendeu no primeiro capítulo, você dá vida a uma força que se projeta em direção a tudo o que existe. Mas é o que vem depois dessas palavras que determina sua experiência. Se você colocar sombra atrás deles, haverá sombra. Se você colocar luz, a luz virá. Aqui reside a diferença sutil e poderosa entre desejo e decreto. O desejo espera, o decreto ordena. O desejo parece pequeno diante do universo. O decreto sabe que é um com ele. Não é arrogância, é consciência.
Muitos acreditam que decretar é simplesmente repetir frases, como alguém recitando uma fórmula esperando resultados. Mas o verdadeiro decreto nasce de um estado interior, de uma convicção silenciosa, de uma certeza que brota não da mente agitada, mas do coração calmo. É uma palavra que vibra na mesma frequência que certeza. Quando você diz, "Eu sou abundante", não diga isso para se convencer, nem para esconder seu medo, nem como alguém que joga palavras ao vento. Diga que sou abundante porque você reconhece que a abundância é sua natureza, mesmo que você ainda não veja seu reflexo material. Porque no momento em que você afirma isso a partir do seu ser, o decreto começa a tecer seus fios. O mundo visível é sempre um reflexo tardio do que está decretado no invisível. Palavras são pedras jogadas no lago tranquilo do espírito. Cedo ou tarde, as ondulações chegarão à costa da sua experiência. Portanto, não tenha medo de decretar grandeza, saúde, paz, amor, abundância. Eles são seus por direito cósmico de nascença. E mais ainda, nunca decrete sua miséria, sua fraqueza ou sua impotência, porque toda afirmação feita com emoção é lei para você. Escolha bem seus decretos. Ele fala como alguém que sabe que é o arquiteto do seu universo. E se você já falou palavras sem consciência, não se atormente. Todo decreto pode ser revertido por um superior. A escuridão não se combate. Ela se dissolve diante da luz. Todas as manhãs, antes que o mundo invada seus sentidos, sente-se em silêncio e diga, não com pressa, mas como quem desperta sua própria eternidade. Eu sou a vida eterna. Estou com saúde perfeita. Eu sou abundância ilimitada. Eu sou a paz que transcende todo o entendimento. Isso para lembrar quem você é, para se alinhar com a ordem superior, para estabelecer seu lugar no concerto eterno do que é. A lei do decreto é lei, porque não admite exceções. Sempre funciona. A questão é se você decreta a partir da consciência ou da inconsciência, da certeza ou do medo, da criação ou da repetição automática. A palavra é sagrada. E você, o portador desse dom, tem o privilégio e a responsabilidade de nomear seu mundo. Faça isso com amor, com sabedoria, com respeito pelo poder que reside em cada sílaba que brota de você. Porque tudo que você nomeia, existe. Capítulo 3. A vibração do pensamento. A causa primeira. Antes que a palavra se transforme em som, antes mesmo que o decreto se revista de verbo, há um instante sagrado onde tudo nasce, o pensamento. Invisível, silencioso, etéreo, mas mais real que pedra e aço. Porque tudo o que é visível não é nada mais que um eco do que em algum momento vibrou primeiro no invisível. O pensamento é a semente primordial. É a causa primeira, a raiz da palavra, a matriz da emoção e a semente da ação. Nenhum acontecimento jamais ocorreu sem antes ser concebido naquele espaço invisível onde a alma dialoga com o eterno. O universo inteiro é mente em movimento. Uma grande consciência que pensa e, pensando, cria. E dentro dessa consciência se move sua própria mente, não como uma entidade separada, mas como uma extensão dessa fonte única. O que você pensa não se dissolve no nada. Ela vibra, respira, adere às correntes sutis do éter e busca seu reflexo. Cada pensamento carrega consigo uma frequência, uma vibração que ressoa com outros do mesmo tipo. Pensamentos de abundância atraem correntes de prosperidade. As do amor, correntes de ternura e plenitude. As do medo, ondas de sombras que aderem aos poros invisíveis da alma. Não existe pensamento neutro. Cada uma é uma causa em movimento. Cada ideia lançada no espaço mental encontra sua correspondência. Porque o universo não é arbitrário, mas uma rede perfeita de correspondências vibracionais. Quando você pensa, você emite. Quando você pensa, você liga. Quando você pensa, você se alinha com aquilo que corresponde à sua frequência. Não é o acaso que decide seu destino, mas as vibrações que, consciente ou inconscientemente, você sustenta no santuário secreto de sua mente. O homem sábio sabe disso,
e vigia seus pensamentos como alguém que guarda um jardim sagrado. Não permite que ervas daninhas de medo ou desesperança criem raízes. Não porque ele seja imune a eles, mas porque aprendeu a reconhecê-los e desativá-los antes que se tornem mais fortes. O pensamento é criativo porque é vibração. E vibração é lei. Tudo que vibra busca manifestação. Todo pensamento sustentado encontra um canal através do qual se precipita na existência. Portanto, quem tem pensamentos de escassez, não importa o quanto anseie por riqueza, sempre atrairá circunstâncias de escassez, porque é a vibração íntima que determina a forma. Todas as manhãs, o universo se desenrola como uma página em branco, e cada pensamento seu desenha em si os contornos do que será. Mesmo que não vejamos resultados imediatos, mesmo que o visível pareça resistir, a vibração atua em planos invisíveis, tecendo causas que, cedo ou tarde, se precipitam na matéria. O erro foi supor que basta pensar esporadicamente sobre o que se deseja. Mas a verdadeira arte consiste em sustentar, em persistir, em habitar o estado de espírito daquilo que você deseja vivenciar, mesmo antes de ver seu reflexo. Porque no mundo metafísico, você não recebe o que quer, mas o que você é capaz de vibrar constantemente. O pensamento é uma corrente, e você pode escolher em qual delas quer navegar. Há pensamentos que elevam, que esclarecem, que renovam. E há pensamentos que enfraquecem, que prendem, que escurecem. Ambos estão disponíveis, como rios esperando para serem explorados. Mas é a consciência desperta que escolhe qual curso seguir. Não se trata de reprimir pensamentos obscuros, mas de transcendê-los. Reconhecê-los sem alimentá-los, observá-los sem se identificar com eles. Deixando-os passar, como nuvens cruzando um céu que permanece intacto. E assim como escolhemos uma palavra sábia antes de falar, escolhemos um pensamento puro, antes de deixá-lo permanecer por muito tempo em nossa morada interior. Porque cada pensamento abrigado se torna uma palavra. Cada palavra se torna um decreto. Todo decreto se torna destino. O pensamento é energia viva. Ela adere às formas, permeia espaços e se entrelaça com outras vibrações semelhantes. É como uma semente lançada ao vento, cujo destino depende do solo onde cai e do cuidado com que é cultivada. De começar não com ações externas, mas com correntes internas. Para os pensamentos que você guarda quando acorda, para aqueles que você embala quando dorme, para aqueles que você nutre silenciosamente enquanto a vida cotidiana passa. O verdadeiro trabalho espiritual não está em rituais ou palavras ditas em voz alta, mas nos pensamentos que você escolhe habitar. Assim como um músico afina seu instrumento antes de tocar, você afina seus pensamentos antes de decretar. Porque é inútil proclamar abundância se no fundo você pensa em falta. Não há afirmação que prevaleça sobre um pensamento contrário mais fortemente defendido. O alinhamento é total ou não é. Pense então no que você deseja ver manifestado. Pense em saúde, beleza, equilíbrio e realização. Não como alguém que fantasia, mas como alguém que se lembra de uma verdade esquecida. Não para enganar você, mas para restaurar a ordem natural das coisas. Cada pensamento elevado não apenas transforma sua existência pessoal, mas também contribui para elevar a vibração do todo. Porque nesse vasto tecido invisível, cada pensamento se junta a outros pensamentos semelhantes, e juntos eles formam a atmosfera psíquica da humanidade. Nunca subestime o poder de um pensamento puro, de uma ideia luminosa, de uma vibração de amor sustentada em meio à tempestade. Porque são esses pensamentos que mantêm a luz viva quando o mundo parece escurecer. Cada momento é uma escolha. Cada pensamento, uma oportunidade de criar. E o universo, que nunca dorme, espera. Capítulo 4. O poder oculto da palavra. A segunda causa. Depois do pensamento vem a palavra. Não como um mero som articulado, mas como um ato sagrado. Desde os tempos antigos, os sábios entenderam que as palavras não são simplesmente veículos de expressão, mas sim uma força viva que molda o oceano invisível da existência.
Cada palavra falada vibra no espaço, deixando sua marca nas correntes sutis do éter. O que é dito não desaparece. Ela permanece suspensa em planos invisíveis, multiplicando-se em ecos que cedo ou tarde retornam à origem. Porque tudo o que é emitido nessa vasta rede de vibrações retorna à sua fonte, transfigurado em experiência. Dizer é criar. E o verbo tem dentro de si uma força governante que molda a substância invisível da realidade. Portanto, palavras ditas com consciência tornam-se decretos. São chaves que abrem ou fecham caminhos, sementes que fertilizam destinos. As culturas antigas sabiam disso. Eles não pronunciavam o nome do sagrado sem uma intenção pura. A doença não foi nomeada sem entender que por isso foi chamada. Não se dizia pobreza sem saber que ao invocá-la se tecia uma vibração que poderia se materializar. Há um poder oculto na palavra, porque o que é nomeado existe. A declaração está ativada, e o que se repete se fortalece. Quem fala de escassez atrai escassez. Quem proclama sua ruína estabelece uma aliança invisível com as forças que a sustentam. Assim como aquele que abençoa atrai uma bênção. Porque a palavra não é neutra, e quem a pronuncia realiza, queira ou não, um ato de magia. Cada palavra é uma afirmação, embora às vezes sua forma seja negativa. Dizer não posso é afirmar a impossibilidade. Proclamar não há é estabelecer uma carência. Portanto, a vigilância sobre a palavra é tarefa da alma desperta. Antes de falar, é importante lembrar que o que é dito molda o que é vivenciado. Que cada palavra, dita interna ou externamente, vibra na matriz invisível da existência, atraindo seu semelhante. O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, mas a ausência de vibrações discordantes. Silêncio não significa parar de falar, mas sim abster-se de proferir palavras que obscurecem o caminho. O verbo que é pronunciado com consciência é uma palavra criativa. É uma declaração luminosa. É um decreto divino em uma boca humana. Portanto, abençoe. Proclame o bem, mesmo no meio da tempestade. Fale palavras de abundância, mesmo quando as aparências sugerem o contrário. Pois a aparência é fumaça, e a palavra é fogo. Afirmar é exercer soberania sobre o mundo invisível. É escrever na substância sutil do universo as formas que se manifestarão. O erro que muitos cometem é pronunciar palavras mecânicas, repetir frases vazias, achando que basta dizer as coisas sem sentir, sem vibrar, sem manter o pensamento e a emoção em harmonia com o que é dito. Mas o poder da palavra não está apenas na sua emissão, mas na sua vibração, na sua correspondência com o pensamento que a origina e com a emoção que a acompanha. Quando pensamento, palavra e emoção se alinham, um ato criativo de força imparável é liberado. Então, antes de falar, ouça o que você pensa. E antes de pensar, sinta de onde você está fazendo isso. Porque a palavra não pode nascer pura se o pensamento estiver turvo. E o pensamento não pode ser claro se a emoção estiver obscura. Dita com intenção, é uma ordem que o universo recebe. Ele fala então como alguém que conhece o poder que exerce. Não pronuncie palavras por hábito. Não use a língua como alguém que atira pedras no vazio. Porque nada se perde e tudo retorna. Há palavras que curam e palavras que ferem. Palavras que abrem e palavras que fecham. Palavras que iluminam e palavras que escurecem. E cada um deles estabelece um pacto com as forças invisíveis que o sustentam. Portanto, se você quer transformar o seu mundo, comece transformando o seu verbo. Que saiam da sua boca somente palavras que edifiquem, que elevem, que abençoem. Mesmo que a realidade aparente resista, mantenha o decreto. Porque não é a aparência que transforma a palavra, mas a palavra que transforma a aparência. A palavra dita com fé, sustentada pelo pensamento puro e vibrada com emoção elevada, tem o poder de abrir caminhos onde antes havia deserto. Para iluminar caminhos em meio à neblina. De quebrar correntes invisíveis. Todas as manhãs, decrete com consciência. Todas as noites, purifique sua palavra.
Não deixe que nenhuma palavra sua invoque aquilo que você não deseja ver. E quando a dúvida surgir, fique em silêncio, porque até o silêncio é preferível às palavras vazias. Lembre-se de que o universo é um espelho perfeito que reflete não apenas o que você pensa e sente, mas também o que você nomeia. E quando você nomeia, você chama. Então clame por abundância, saúde e plenitude. Não como alguém que implora, mas como alguém que se lembra de uma lei esquecida. Porque você não pede, você decreta. Você não implora, você comanda. Você não duvida, você proclama. O verbo em você é sagrado. Não se entregue à frivolidade ou ao hábito. Não use isso contra você. Ele fala como alguém que sabe que cada palavra é um ato criativo. E então, tudo ao seu redor começará a se encaixar. Porque o universo sempre obedece à linguagem daquele que se lembrou de seu poder. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser, eu sou quem eu sou. O poder do eu sou. Recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição, capítulo 5. A arte invisível de sentir. A terceira causa. Depois do pensamento e da palavra, surge uma força ainda mais sutil e decisiva: a emoção. Aquilo que vibra nos recantos invisíveis da alma, aquilo que nem sempre se pronuncia, mas que se respira, se irradia, se semeia no campo intangível onde se gestam as realidades. A emoção não é um mero acidente da mente. É a energia viva que conecta o ser humano com as forças universais que o cercam. Cada emoção é uma frequência, e cada frequência atrai sua igual. Não é uma metáfora, é uma lei. Onde o pensamento é a semente e a palavra o decreto, a emoção é a água que fertiliza ou murcha. Porque não basta pensar e dizer, é preciso sentir. E não de qualquer maneira, mas em harmonia com o que é pensado e dito. O erro de muitos tem sido proclamar palavras de prosperidade com suas bocas, enquanto a angústia da carência se aninha em seus peitos. Decrete saúde, enquanto o medo da doença sufoca o peito. Desejar amor enquanto o ressentimento mantém as portas do coração fechadas. O universo recebe não apenas o que é dito, mas o que é vibrado. Não basta dizer eu sou abundante, se no silêncio interior se percebe o eco da escassez. A emoção sincera é a verdadeira testemunha da intenção. É a assinatura energética que valida ou invalida pensamentos e palavras. Toda emoção é uma mensagem enviada ao plano invisível, um impulso que sobe e retorna, multiplicado, em forma de experiências. Portanto, é preciso conhecê-los, reconhecê-los, e, quando necessário, transmutá-los. Sentir é uma arte esquecida. A maioria aprendeu a reprimir, a esconder, a disfarçar emoções como se fossem sombras vergonhosas. E ao fazer isso, eles estagnam, se corrompem e geram formas caóticas que, mais cedo ou mais tarde, se manifestam como doença, conflito ou vazio. Mas a emoção não é inimiga. Ela é uma aliada. É uma bússola. Ela é professora. Basta aprender a olhá-la, ouvi-la e guiá-la, como quem sabe que toda corrente pode transbordar ou irrigar, dependendo da mão que a guia. Quando a emoção se alinha com o pensamento e a palavra, ela se torna um rio luminoso, que leva a intenção à matriz invisível, onde as formas tomam forma. É então que o decreto se torna invencível, quando o pensamento se torna matéria e a palavra se torna realidade. Portanto, não basta desejar. É preciso sentir o desejo realizado. Não basta afirmar. É preciso se animar com a certeza de que já é. Não basta imaginar. Você tem que vibrar na frequência do que está invocando. As emoções são faróis que iluminam ou escurecem o caminho. Sentir-se grato atrai mais motivos para ser grato. Sentir paz exige calma. Sentir abundância abre portas inesperadas. Assim como o medo atrai o temido, a culpa perpétua a punição e a desesperança semeia o vazio. Conte a si mesmo não apenas o que você pensa ou diz, mas de onde você faz isso. Porque às vezes a palavra está certa, mas a emoção a nega. Às vezes o pensamento é claro, mas a emoção o sabota.
Lembre-se, o que se manifesta não é o que é desejado, mas o que é sentido como verdadeiro. Se você quer transformar seu mundo, comece habitando emoções elevadas. Não espere ter motivos para sentir paz. Sinta isso. Não espere a abundância chegar para senti-la. Apreciá-lo. Porque a emoção não depende das circunstâncias, mas da consciência. Quando um ser humano entende isso, ele deixa de ser escravo dos fatos e se torna o arquiteto do seu destino. Pare de reagir e comece a criar. Porque ele não espera mais que algo externo desperte nele a emoção certa, mas sim cultiva a emoção certa para atrair o evento que lhe corresponde. A alquimia emocional é a capacidade de transformar vibrações internas, de transformar o medo em prudência, a tristeza em introspecção, a raiva em força criativa, a dúvida em busca, a solidão em silêncio fértil. Não se trata de negar emoções densas, mas de reconhecê-las e transmutá-las, porque cada emoção traz consigo uma mensagem, uma oportunidade, uma lição. Mas permanecer neles por mais tempo do que o necessário é perder o rumo. Assim como um viajante não deve dormir em todas as estações, a alma também não deve se deter em emoções que escurecem seu horizonte. Então, escolha suas emoções como alguém que seleciona a semente para semear. Porque onde você habita internamente, isso se tornará sua experiência externa. Ao acordar, semeie gratidão. Ao caminhar, respire paz. Ao falar, ele vibra de alegria. Ao ficar em silêncio, você cultiva a confiança. E todas as noites, limpe seu campo emocional como alguém que limpa a casa antes de dormir. Não deixe que nenhuma emoção estranha invada seu templo. Que nenhuma sombra permaneça incompreendida e transmutada. Porque cada emoção não reconhecida se torna um hóspede indesejado, que consome energia vital. Aprenda a viver da alegria serena, da certeza silenciosa, do amor impessoal que não exige nem exige, mas compreende e liberta. Assim, pensamento, palavra e emoção se tornarão as 3 colunas do seu templo interior. E a partir daí, tudo o que for criado levará sua assinatura luminosa, porque você terá lembrado que o verdadeiro poder não está nas coisas, mas na arte invisível de sentir. Capítulo 6. Ação como uma ponte invisível. Por trás do pensamento que germina no silêncio, da palavra que ressoa no ar e da emoção que vibra no centro do peito, existe uma causa que dá forma ao desejo invisível: a ação. Não como um simples movimento físico, mas como um ato sagrado que traduz o invisível em visível, o imaterial em matéria. Agir não é apenas fazer. É um gesto consciente, um movimento que carrega consigo a intenção, a palavra falada e a emoção sentida. É a oferenda que a alma dá à vida para que o que pulsa dentro dela se reflita em forma. O erro do buscador é acreditar que basta pensar, afirmar, sentir. Que a manifestação se consuma nos planos sutis, esquecendo que a terra exige seu tributo, que o mundo visível exige a coerência de um ato. Porque sem ação, todo pensamento desaparece como fumaça. Cada palavra permanece um eco, e cada emoção se dissolve no vento. A ação é a ponte entre o céu e a terra. É a afirmação material de que se acredita no que está decretado. Aquele que age, afirma com seu movimento que confia na força de sua intenção. Quem age confirma ao universo sua disposição de receber. Mas nem toda ação é suficiente. Não se trata de se mover em todas as direções como alguém correndo sem rumo. Ação sagrada é aquela que nasce do alinhamento interior, quando pensamento, palavra e emoção coincidem em um único propósito. A ação então se torna o veículo que transporta a intenção para o plano da experiência tangível. Há aqueles que decretam abundância, sentem abundância, mas suas ações são de escassez. Há quem apregoe saúde, vibre bem-estar, mas seu corpo é habitado por hábitos que o deixam doente. Há quem fale de amor, se emocione com a ideia do amor, mas suas ações são de medo e controle. Cada ação fala a verdadeira linguagem da fé, porque aqueles que realmente acreditam na abundância agem com generosidade,
Aqueles que realmente acreditam na saúde agem com amor e cuidado. Quem realmente acredita no amor age com liberdade. Ação sem coerência é uma traição ao próprio espírito. Portanto, a verdadeira manifestação requer coragem de agir de acordo com o que você pensa, diz e sente. É fácil falar sobre prosperidade, mas é preciso coragem para investir, compartilhar, se abrir para o novo. A semente pode ser nobre, a chuva pode ter caído, mas se ninguém fizer a colheita, o fruto apodrece no solo. É o que acontece com oportunidades perdidas, com chamados não atendidos, com sinais ignorados. Ação é o ato humilde de tocar a terra depois de olhar para o céu. É curvar-se diante da vida e dizer: estou pronto, aqui estou, disposto a receber o que já é meu nos planos invisíveis. Porque não é a ação que cria o milagre, mas a ação que nos permite recebê-lo. O que é criado no sutil precisa de uma mão para reuni-lo, uma palavra para invocá-lo e um corpo para manifestá-lo. Toda manifestação é revelada quando o movimento externo acompanha a dança interna. Quando os passos dados na matéria confirmam os decretos pronunciados no espírito. É quando o milagre deixa de ser uma possibilidade e se torna uma presença. Aprenda a se mover quando a intuição sussurra. Dar o passo quando a certeza surgir. Agir por amor e não por medo. Porque quem age por medo só constrói muros. Aquele que age a partir de um lugar de carência só semeia o vazio. Ação sagrada é aquela que não espera aprovação ou garantia, porque confia que o invisível já respondeu. É o gesto corajoso do semeador que enterra a semente sem saber como será a colheita, mas com a certeza de que ela virá. Todos os dias, pergunte a si mesmo: minhas ações falam a linguagem da minha intenção? O que eu faço honra o que penso, o que digo e o que sinto? Porque o desequilíbrio surge quando palavras e emoções dizem uma coisa e ações manifestam outra. E se você descobrir essa inconsistência, não se condene, apenas ajuste-a. Corrija o endereço. Reconheça a causa. E lembre-se de que nenhum decreto, nenhuma emoção, não importa quão elevada, pode compensar a ausência de ação correta. A ação, quando coerente, é oração silenciosa. É uma afirmação viva. É um decreto em andamento. É gratidão antecipada. É a fé revestida de corpo. Não espere pelas condições perfeitas para se mudar, porque o universo responde a gestos corajosos, não a uma espera eterna. Sem dúvida disfarçada de prudência. Mova-se de onde você está, com o que você tem. Dê o passo que corresponde a você, sem exigir saber o próximo. Assim, a ação se torna um ritual sagrado, uma afirmação tangível da abundância, do amor, da saúde e da paz que já habitam dentro de você. E com cada gesto, por menor que seja, você abre caminhos invisíveis, desperta forças adormecidas e se coloca na frequência daquilo que já é seu por direito de consciência. Que cada ação que você empreender seja um reflexo dos seus pensamentos mais elevados, das suas palavras mais luminosas e das suas emoções mais puras. Então, a manifestação será inevitável, porque você terá entendido que o verdadeiro poder não está nas ideias, mas na sua concretização. Porque pensar, falar e sentir são o berço do milagre, mas agir é abrir a porta para ele. Capítulo 7. A fé que sustenta o invisível. Chega um momento, em todo o processo de manifestação, em que a razão se cala e a certeza se torna silêncio. Um momento em que a lógica não consegue explicar o que o coração sabe. É aí que nasce a fé. Não como uma crença imposta ou como consolo para aqueles que temem, mas como a certeza absoluta de que o invisível precede o visível, que o mundo interno cria o mundo externo, e que o que não se vê é, de fato, mais real do que qualquer coisa tangível. Fé não é esperança, pois quem espera ainda duvida. Fé é posse antecipada. É caminhar como se já existisse, sentir como se já vivesse dentro de você, agradecer como se a vida já tivesse concedido. É a quietude interior que não negocia com as aparências, que não se perturba com a demora, que não cede ao barulho do contrário.
E, no entanto, quantas vezes o buscador se perde nos espelhos do mundo, permitindo que a aparência de escassez o roube da certeza de sua abundância, permitindo que a ausência de sinais o faça esquecer a semente já plantada. Porque a manifestação nem sempre é imediata, e a mente impaciente exige provas. Mas qualquer um que tenha compreendido a arte de criar com o espírito sabe que o aparente atraso é apenas um intervalo no tempo linear, e que o decreto já foi concedido no exato instante em que se originou no plano invisível. A fé é o fogo sagrado que mantém a chama viva quando o vento sopra contra ela. É manter a visão intacta, mesmo quando tudo parece escurecer. É olhar para o terreno baldio e ver o jardim florido. É ouvir o silêncio e ouvir a sinfonia que ainda não foi composta. Há uma fé que é falada com os lábios, e outra que é gravada no espírito. O primeiro varia conforme as circunstâncias, o segundo permanece inalterado. É o que sustenta a alma na noite escura, e o que permite ao viajante sorrir quando o horizonte parece distante. A dúvida é um veneno sutil que corrói os fundamentos do desejo. Uma única rachadura na certeza é suficiente para atrasar a manifestação, porque o universo não responde à palavra falada, mas à convicção sentida. A verdadeira fé não precisa de sinais, não requer demonstrações. Ela não condiciona sua certeza à evidência. É saber sem provas, ver sem olhos, ouvir sem ouvidos, tocar sem mãos. É a confiança da semente que, enterrada na escuridão, sabe que brotará sem precisar ver o sol. A fé não é passiva, não é resignação. É um estado ativo da alma, uma vibração que permanece firme mesmo em meio ao caos. Porque aquele que bebeu de sua certeza interior pode caminhar sobre águas turbulentas sem afundar. Você pode manter sua visão sem fadiga, sabendo que o tempo não é obstáculo para o eterno. Todo milagre é construído na fé. Não importa quão nobre seja o pensamento, quão elevada seja a palavra, quão intensa seja a emoção, quão correta seja a ação. Se falta fé, a corrente se quebra. Porque a fé é a argamassa que une os planos, o fio invisível que costura os mundos, a ponte que permite ao espírito atravessar para a matéria. Não é fé cega, como já foi dito. É uma fé lúcida, nascida do reconhecimento de leis universais. Quem entende que todo efeito tem uma causa, que todo decreto gera uma resposta, que todo pensamento cria uma forma, não precisa mais de provas externas. Ele sabe que a manifestação é lei e que o decreto feito em harmonia com ela é irreversível. Quando a fé habita em você, tudo assume um tom diferente. A espera se torna serena, a adversidade se transforma em aprendizado e a aparente falta se revela como uma transição necessária. Não há mais medo de perder, porque sabemos que nada verdadeiro pode escapar. Não há mais sofrimento por atrasos, pois entendemos que tudo chega no seu tempo certo. A fé é um pacto silencioso com o Eterno. É a certeza de que o universo conspira a favor daqueles que caminham em coerência com seu propósito. É confiar mesmo quando a mente não entende, quando o mundo aponta o contrário, quando tudo parece desaparecer. E é ali, naquele momento em que tudo parece desmoronar, que a fé se revela em sua força máxima. Porque quando nada resta além da certeza interior, a alma se torna seu próprio templo. E então o milagre acontece. Não porque as circunstâncias mudam, mas porque a vibração do espírito mudou, e com ela, toda a realidade se dobra. A fé é a chave final. É a voz que mesmo na noite mais longa sussurra: continue caminhando. É o farol interno que nunca se apaga. A fé não clama, não exige, não implora. Ele simplesmente sabe. Portanto, quem deseja se manifestar não pode ignorar esta última causa. Você deve nutrir sua fé como uma chama frágil, até que ela se torne uma fogueira inextinguível. E todos os dias, ao acordar, antes de dizer uma palavra, você deve se lembrar de que aquilo em que você acredita é o que você cria, e que todo o resto é uma ilusão passageira. Porque no final de cada processo, na raiz de cada milagre, há uma fé que o sustenta. Capítulo 8.
A ação que transcende a forma. O universo responde àqueles que agem com a certeza do que já é, não àqueles que buscam o que ainda não possuem. A ação não é a tentativa de alcançar o que se deseja, mas a expressão da identidade já alcançada. Em cada movimento, a vida se revela não como uma busca, mas como uma criação. Ação é a linguagem do ser. É o eco da declaração "eu sou" no mundo físico. Não se trata de se esforçar para obter, mas de permitir que o que já é se manifeste através de você. Nesse sentido, a verdadeira ação não é um esforço, mas uma rendição ao fluxo do ser, uma rendição à dança cósmica que convida o ser a expressar sua essência no mundo. Quando você age partindo do entendimento de que "eu sou" é a chave para tudo, cada passo que você dá é um ato de fé. Não importa quão insignificante o gesto possa parecer, nem quão pequena a ação possa parecer, porque o que move o universo não é o tamanho do que você faz, mas a profundidade com que você o faz. É a intenção com que se coloca o pé no caminho, a alma que dá um passo em direção à incerteza sem medo, confiando na direção para a qual é guiada. O movimento do universo é vasto e silencioso. Em suas profundezas, tudo se move sem pressa, sem ruído. É o rio que corre sem se preocupar com seu destino, a semente que cresce sem resistência na terra. Da mesma forma, sua ação deve ser sem esforço e sem conflito. É na entrega total à sua identidade que você encontra a verdadeira força, que não busca resultados imediatos, mas sim entende que tudo na criação segue seu próprio ritmo. Deram o contato com esse fluxo natural. Em sua ânsia de realização, ele se esqueceu de que o sucesso não é um fim a ser alcançado, mas uma vibração que se mantém. E essa vibração se mantém na ação constante, mas não no esforço. É no estado de ser o que você já é, sem distração ou dúvida, que a ação ganha verdadeiro poder. Cada ato deve nascer da profunda compreensão de que você já é o que deseja ser. A ação não deve ser uma tentativa de mudar o mundo, mas um reflexo de transformação interna. Aquele que se considera escasso agirá com base na escassez, e aquele que se considera completo agirá com base na abundância. O que você faz é uma manifestação de quem você é, não um esforço para ser. Às vezes a estrada está escura e as placas parecem turvas, mas cada passo dado com fé e confiança revela pouco a pouco o próximo passo. A ação, quando tomada com base na verdade interior, não é medida pelos seus resultados imediatos, mas pela pureza da intenção com que é realizada. E é essa pureza que ressoa por todo o universo, criando uma resposta que está sempre em sintonia com sua vibração interna. É essencial entender que a ação não é separada do ser. A forma não é uma luta para se tornar algo, mas uma consequência natural de quem você é. A forma é transformada quando a ação é guiada pelo espírito. Se o seu ser estiver alinhado com o que você já é, a forma da sua vida será um reflexo fiel dessa verdade. As pessoas geralmente buscam mudanças externas, mas a verdadeira mudança acontece primeiro no interior. Se você quer transformar seu mundo, comece transformando suas ações. Cada ato que você realiza deve ser uma expressão do "eu sou" interior. Quando você age a partir do lugar mais profundo dentro de você, não há obstáculo que possa impedi-lo de ver o que precisa ver ou de alcançar o que decidiu manifestar. A ação é a ponte entre o mundo invisível e o visível. É a linguagem que a alma usa para falar com a matéria. E como no mistério da criação, tudo começa no silêncio e se expressa no movimento. A forma é o eco do espírito, e tudo o que você faz, mesmo em suas formas mais simples, é imbuído dessa energia criativa. Portanto, suas ações são sagradas, porque são a vibração do seu ser ressoando no universo. Portanto, nunca subestime o poder da ação. Não importa quão pequeno ou grande seja o passo, se é uma simples ação cotidiana ou uma grande decisão de vida. Se vier do lugar certo, se surgir do mais profundo "eu sou", seu poder será infinito. O segredo é agir sem medo, sem a dúvida que interrompe o fluxo. E o mais importante,
Haja sem apego ao resultado, porque quando a alma está em movimento, o próprio destino é reconfigurado. Lembre-se de que a vida não espera que você seja perfeito para responder. A vida responde ao que você é agora, ao que você está disposto a ser. Cada ação que você realiza do seu eu autêntico é um passo em direção à realização do seu destino. Porque o destino não é algo que se alcança, é algo que se expressa. Não procure resultados, procure ser. E no ser, o caminho se abre para tudo o que você já imaginou. Agir a partir do eu sou é viver a partir do centro do ser, sem distração, sem espera. É um fluxo contínuo de energia, uma afirmação constante do poder que você possui. E ao fazer isso, você se torna um instrumento consciente da criação, segurando o universo inteiro em suas mãos. Capítulo 9. A fé, que molda o mundo. A fé não é simplesmente um ato de espera diante da incerteza, mas o primeiro passo em direção à materialização do ser. É a substância invisível que sustenta o visível, a batida profunda que conecta o ser com a própria criação. Aqueles que têm fé não acreditam simplesmente no que não veem, mas sabem, no fundo, que o que foi declarado já existe. A fé, em sua forma mais pura, é a certeza de que tudo o que você é e tudo o que você busca já está presente no campo infinito do ser. Essa certeza não é uma afirmação vazia, mas uma vibração que ressoa nas profundezas do seu ser, além dos sentidos, além da razão. Fé é a aceitação de que o ser é a fonte de tudo o que você pode se tornar. E essa aceitação não é um ato passivo, mas uma força ativa que transforma a realidade de dentro para fora. Fé não é a ausência de dúvida, mas a superação da incerteza por meio da certeza interior. Dúvidas surgirão, como nuvens passageiras em um céu imenso, mas aqueles que caminham na fé sabem que essas nuvens são apenas parte da paisagem. Ele não para neles, ele não lhes dá poder. Porque a fé não depende do que você vê, mas do que você sabe. E você sabe, no fundo, que você já é aquilo que procura. De fé profunda, um reconhecimento de sua conexão com a essência infinita. A fé é alimentada por esse reconhecimento, pela compreensão de que não há separação entre você e o universo. No momento em que você afirma quem você é, a própria criação começa a se reconfigurar para se alinhar a essa verdade. A fé, então, não é algo que você tem, mas algo que você é. E ao ter fé, você se torna um canal de criação, um veículo de manifestação no mundo material. Mas essa fé não é simplesmente uma fé cega. É uma fé que se reflete em suas ações. Uma fé que se mede pelo que você faz, pela disposição com que você se entrega ao fluxo da vida. A verdadeira fé não permanece em palavras vãs, em promessas não cumpridas. A fé é testada no ato. A cada passo que você dá, a cada ação que você realiza, você está declarando quem você é e o que você é capaz de criar. A fé é a semente, mas a ação é a água que a nutre. Fé sem ação é como um jardim sem cuidado. As sementes permanecem enterradas, esperando o toque da luz para crescer. Portanto, aqueles que têm fé em si mesmos não ficam parados esperando que os milagres aconteçam. Ele se move, e em seu movimento, o universo se ajusta. Porque a fé não requer evidências visíveis. É preciso apenas a confiança inabalável de que o que já é invisível se manifestará no tempo e no espaço certos. Essa fé é mais do que apenas um desejo. É a certeza de que você já tem tudo o que precisa para cumprir seu destino. Às vezes, o processo de manifestação não é imediato, mas cada passo que você dá o aproxima mais da manifestação de quem você é em sua essência. Não se trata de forçar resultados, mas sim de confiar plenamente que, ao agir com base em sua essência, os resultados estarão alinhados com sua vibração. Sem fé, eu sou continua sendo uma palavra vazia. Sem fé, a declaração eu sou perde seu poder criativo. Mas quando a fé é combinada com a ação, o eu sou se torna uma força transformadora que molda a própria realidade. Na história do ser, a fé tem sido a ponte entre o espírito e a matéria,
entre o sonho e a manifestação. A fé é a energia que conecta o invisível com o visível, o eterno com o temporal. É o que sustenta a visão antes que ela se materialize. Aqueles que têm fé enxergam além da aparência superficial das coisas. Veja o potencial oculto, o que ainda não existe, mas está prestes a emergir. A fé vê a árvore na semente, o edifício nos planos, o futuro no presente. A fé não é estática. É dinâmico, fluido. Ela prospera na ação e fica mais forte a cada ato de coragem. A fé se expressa não apenas nas grandes decisões da vida, mas nos pequenos momentos, na maneira como você enfrenta cada desafio, na maneira como você escolhe viver cada dia. Quando você age com fé, não importa quão grande ou pequena seja a ação. Cada ação se torna uma afirmação do seu poder, uma declaração de quem você já é. Cada vez que você se levanta, respira ou toma uma decisão, você está declarando pela fé que confia em si mesmo e no processo da vida. Toda ação se torna um ato de criação, porque a fé não apenas espera, mas também conhece. Ele sabe que a ação é a chave que desbloqueia o potencial adormecido no universo. A fé não duvida do valor dos seus passos, mesmo que às vezes você não veja claramente o caminho à sua frente. Em sua confiança, ele guia você sem que você perceba. O universo, em sua infinita sabedoria, responde a essa fé. E faz isso não porque vê você como um ser fraco que precisa de ajuda, mas porque, na sua fé, o universo reconhece a vibração do que já é. Não é a fé vazia que move montanhas, mas a fé completa, a fé enraizada no coração, na certeza do ser. Quem tem fé no invisível, torna-se um canal para que o invisível se torne visível. E à medida que você anda na fé, você descobre que a fé não apenas transforma as circunstâncias externas, mas também transforma você. Porque a verdadeira fé começa dentro de você, no seu coração, na sua consciência. Quando você age com fé, você se alinha com a verdade eterna do seu ser, e essa verdade é projetada no mundo. Tudo o que você faz se torna uma extensão dessa fé, uma emanação da força interior que o conecta a tudo o que é. Este é o poder da fé. Ela não apenas cria o futuro, mas também revela o presente. Ela nos convida a olhar o mundo com novos olhos, a ver a magia no cotidiano, a reconhecer o divino no mais simples. A fé não é um ato isolado, mas um modo de vida. Aqueles que vivem na fé vivem em um estado constante de criação, em vibração contínua com o universo. A cada momento, a fé lhe lembra que o que você já é suficiente e que, através de você, todas as coisas são possíveis. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser, eu sou quem eu sou. O poder do eu sou. Recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Na vasta estrutura da criação, o pensamento é a agulha que tece o destino. Não é um ato trivial, nem uma simples ação mental. O pensamento é uma energia, uma força sutil que permeia tudo o que você é e tudo o que você vê. O que você pensa, mesmo sem ter consciência disso, tem o poder de moldar o universo em que você habita. O pensamento é a semente da ação, a centelha que inicia todo o processo, a vibração que move a criação. Cada pensamento é uma pequena partícula de energia lançada no campo infinito de possibilidades. Como o vento soprando em um campo de flores, cada pensamento toca e molda as circunstâncias ao seu redor. E embora você possa pensar que seus pensamentos são invisíveis e inofensivos, a verdade é que eles são os arquitetos invisíveis da sua realidade. O poder do pensamento está na sua capacidade de influenciar as vibrações que você emite, de alterar o curso da energia que flui através de você. O pensamento é uma força tão poderosa que tem o poder de reconfigurar não apenas sua experiência, mas a própria estrutura do mundo ao seu redor. Cada vez que você pensa, você não está simplesmente descrevendo uma realidade, você está criando uma. O pensamento não se limita ao momento presente. Tem o poder de transcender o tempo. Pensamentos são sementes que germinam no futuro, projetando suas raízes no espaço e no tempo. Semeie pensamentos de abundância e prosperidade hoje,
e você colherá seus frutos em um futuro próximo, porque o pensamento é o começo do processo de manifestação. É o primeiro tijolo da casa que você está construindo. Assim como eu sou é uma declaração de ser, o pensamento é uma declaração de potencial. Um pensamento positivo, alinhado com seu ser essencial, age como um ímã, atraindo para você tudo que vibra com ele. Um pensamento negativo, no entanto, se torna um bloqueio, uma barreira que impede o fluxo natural da vida. Pensar em termos de limitação ou escassez é como construir uma prisão na qual você mesmo fica preso. O que você pensa não é só seu, mas parte de um vasto campo de energia que conecta todas as coisas. Cada pensamento que você tem envia ondas para esse campo, que responde de acordo. As leis da física quântica confirmam: tudo é energia, e a energia responde às vibrações que você emite. Pense em um desejo de sucesso e toda a energia ao seu redor se reorganizará para tornar esse desejo realidade. Entretanto, o pensamento não é algo que pode ser completamente controlado pela vontade. A mente humana é cheia de pensamentos erráticos, dúvidas, medos e julgamentos que surgem sem aviso. Mas assim como um jardineiro cuida de seu jardim, você também pode cuidar de seus pensamentos. Plante pensamentos férteis, que contribuam para o seu crescimento. Reconheça aqueles que não lhe servem, aqueles que o limitam, e deixe-os se dissolverem como a névoa diante do sol. A arte da mente é a arte da consciência. Não se trata de controlar tudo o que você pensa, mas de estar ciente do que está acontecendo dentro de você. Cada pensamento é uma oportunidade de afirmar quem você realmente é e de se alinhar à sua visão mais elevada de si mesmo. Quando você se torna um observador de seus pensamentos, você começa a entender o poder deles. Você não é mais um escravo da mente, mas seu mestre. O pensamento também é uma ferramenta de criação coletiva. Por meio da conexão entre as mentes de todas as pessoas, os pensamentos se entrelaçam e se fundem na consciência global. As ideias que compartilhamos, as crenças que temos, as emoções que sentimos, tudo isso é transmitido de uma mente para outra. Essa força coletiva tem o poder de criar grandes movimentos, tanto em direção à luz quanto à escuridão. E é na nossa capacidade de pensar com clareza e consciência que reside o poder de mudar não apenas as nossas vidas, mas o mundo inteiro. Cada pensamento tem um propósito além da mente individual. Os pensamentos se conectam aos pensamentos dos outros, e juntos eles criam uma realidade compartilhada. Se toda a humanidade pudesse se alinhar com pensamentos de paz, amor e abundância, a transformação do mundo seria instantânea. A força do pensamento é tão poderosa porque, assim como as ondas do mar, não é algo que pode ser facilmente detido. O que é pensado fortemente se torna uma onda que se estende além de si mesmo. E aqui reside uma das chaves para o poder do pensamento: coerência. Quando seus pensamentos estão alinhados com suas palavras, suas emoções e suas ações, você cria uma vibração poderosa, uma frequência que ressoa com o universo. O universo não responde a pensamentos isolados, mas a vibrações consistentes. Se você pensa em abundância, mas suas palavras são de escassez, suas ações são de limitação, e suas emoções estão cheias de medo, a vibração que você emite é fraca e contraditória. Convicção firme, uma crença profunda de que o que você pensa já é uma realidade. É a fé em seus pensamentos que lhes dá poder. Essa fé transforma o pensamento em uma vibração tão forte que se torna uma força transformadora, capaz de mover montanhas. O poder do pensamento também é o poder da persistência. Não basta pensar em algo uma vez e esperar que isso se manifeste. A criação requer perseverança e paciência. Uma árvore não cresce em um dia. As sementes que você planta em sua mente precisam de tempo para germinar, crescer e dar frutos. O segredo é manter a vibração, pensar constantemente na maneira como você quer ser, na maneira como você quer ver o mundo. Assim, o pensamento se torna um poderoso ímã que atrai circunstâncias alinhadas com aquela frequência. Cada pensamento
é uma centelha de criação, uma pequena estrela no vasto universo de possibilidades. E embora os pensamentos possam parecer efêmeros e frágeis, eles são, na verdade, a base sobre a qual construímos nosso ser. Semeie pensamentos de amor, abundância e paz. Cuide do seu jardim interior com a mesma devoção que o jardineiro mais sábio faria, e você verá como a criação começa a se alinhar a você, a seu favor. Porque no final, o pensamento não apenas cria o futuro, mas molda o presente. Não é algo que você deve esperar para ver se manifestar. É algo que já está acontecendo, agora mesmo, em cada pensamento que você escolhe. E ao escolher conscientemente, o futuro que você deseja começa a tomar forma. Capítulo 11. A alquimia da emoção. A emoção é a corrente vital que flui através do nosso ser, um rio invisível que determina a direção das nossas vidas. Não é apenas uma resposta a eventos no mundo exterior, mas uma força interna que tem a capacidade de transformar, elevar ou estagnar, dependendo de como a administramos. A emoção é a linguagem da alma, e em sua vibração, tanto a beleza quanto a escuridão de nossa experiência ganham vida. Na alquimia do ser, as emoções são metais preciosos, que, quando refinados, se transformam em ouro. Mas, assim como o ouro, as emoções devem ser compreendidas e purificadas antes que possam manifestar seu verdadeiro potencial. Uma emoção não é algo para ser ignorado ou reprimido. É uma mensagem do seu ser mais profundo, um sinal do que está acontecendo dentro de você. Se você entender a natureza das suas emoções, poderá usá-las como uma ferramenta para a transformação interna. As emoções são a resposta energética ao que você acredita, pensa e percebe. Cada emoção carrega consigo uma vibração específica que, quando liberada no universo, cria uma ressonância que influencia o campo da realidade. Quando você sente medo, tristeza, raiva ou frustração, você está emitindo uma frequência baixa que atrai situações e experiências alinhadas com essa energia. Em vez disso, quando você sente amor, gratidão, alegria e compaixão, você gera uma vibração elevada que se conecta com abundância e oportunidade. A chave para a alquimia da emoção é entender que as emoções não são inimigas a serem derrotadas, mas sim forças a serem compreendidas e transmutadas. Alquimia não consiste em eliminar emoções negativas, mas em transformá-las, elevando-as ao mais alto nível de consciência. Assim como o ouro é obtido da pedra bruta por meio de um processo de calor e refino, as emoções mais densas podem ser transformadas em algo mais puro por meio da consciência e da transformação interior. O primeiro passo para a alquimia emocional é a aceitação. Você não pode transformar o que não aceita. É essencial que você se permita sentir o que sente, sem julgamento. A repressão só cria resistência, e a resistência é o que perpetua a dor. Quando você permite que suas emoções fluam sem resistir a elas, você começa a entender sua mensagem mais profunda. Se você se sente triste, não lute contra essa tristeza. Aceite isso como parte de sua experiência humana. Se você sente medo, não negue. Olhe-o de frente e permita que sua verdade seja revelada. Somente na aceitação você pode começar a transmutar. Depois de aceitar a emoção, o próximo passo é entender. As emoções sempre têm uma mensagem a transmitir. O medo, por exemplo, mostra onde você está escolhendo a incerteza em vez da confiança. A tristeza convida você a deixar ir o que não lhe serve mais, a curar o que ainda está quebrado. Cada emoção, por mais desconfortável que seja, é um guia para a sua evolução, um farol que ilumina o caminho para a transformação. À medida que você entende a mensagem da emoção, você pode liberá-la. Libertação não significa ignorá-lo ou suprimi-lo, mas deixá-lo ir,
permitindo que ele se dissolva na consciência, reconhecendo que ele já cumpriu seu propósito. É como uma nuvem passando pelo céu. Não nos apegamos a isso. Apenas observamos e deixamos que siga seu curso. A libertação é a chave para a paz interior, porque somente quando você deixa de lado o que não lhe serve mais, você pode abrir espaço para novas emoções, novas energias, novas vibrações. O passo final na alquimia emocional é a transmutação. É aqui que a mágica realmente acontece. Captar a emoção em sua forma mais pura, entender sua essência e então transformá-la em algo maior. O medo pode se transformar em coragem, a tristeza em compaixão, a raiva em paixão criativa. Este é o poder da atenção plena. Você pode pegar qualquer emoção e, por meio da prática da atenção plena, elevá-la, transmutá-la e devolvê-la ao universo como uma energia mais elevada, mais pura e mais poderosa. Este processo de transmutação não é apenas um ato mental, é um processo energético, uma dança entre corpo, mente e espírito. Cada emoção tem sua própria ressonância energética e, ao elevá-la, você não apenas transforma sua experiência interna, mas também muda a vibração do mundo ao seu redor. Quando a emoção é purificada, ela se torna uma força criativa, capaz de atrair o melhor que o universo tem a oferecer. O que muitas vezes ignoramos é que as emoções têm vida própria. Eles se alimentam da nossa atenção, da nossa energia. Se você alimentar constantemente as emoções de falta, escassez e medo, você atrairá mais do mesmo. Se, por outro lado, você nutrir emoções de gratidão, confiança e esperança, estará sintonizando uma frequência de abundância e sucesso. A emoção é o campo em que você semeia seus pensamentos. Semeie sementes de amor, fé e alegria, e você verá como elas florescerão em sua vida. Esse processo de alquimia emocional também é profundamente pessoal. Cada indivíduo tem sua própria alquimia interna, seus próprios bloqueios, suas próprias maneiras de vivenciar o mundo emocional. Nem todos os medos são iguais, nem toda tristeza é igual. Portanto, o processo de transmutação será único para cada pessoa. Mas a chave está na prática, no comprometimento com o processo de transformação interna. Quanto mais você praticar, mais natural isso se tornará. A alquimia da emoção se torna uma arte, um caminho para o domínio emocional, um caminho para a paz interior e a liberdade. Liberdade emocional é a liberdade de ser quem você é por inteiro, sem ficar preso às emoções do passado, sem ser condicionado por medos ou traumas. É a capacidade de estar presente com todas as suas emoções, de sentir sem ser controlado por elas, de transformar qualquer emoção em energia criativa. E isso é a verdadeira alquimia. Ser capaz de pegar o que parece negativo, o que parece destrutivo, e transformar em algo positivo, algo que te eleva. Lembre-se, a alquimia não é um processo rápido ou superficial. É uma arte profunda que requer paciência, consciência e, acima de tudo, amor. Mas se você se dedicar à prática, se você se permitir sentir e transformar cada emoção, você descobrirá que é o mágico da sua própria vida, capaz de criar a realidade que deseja com o poder das suas emoções. Capítulo 12. A sabedoria do silêncio. Na dança infinita da criação, o silêncio é o espaço onde tudo nasce. É a presença por trás da palavra, o vazio que precede a manifestação. Não é a ausência de som, mas a vibração primordial da qual surge tudo o que conhecemos. Silêncio não é passividade. É a inteligência que organiza o caos, a quietude que prepara o terreno para a ação. No momento em que uma pessoa entra em silêncio, ela encontra a profundidade de sua própria essência. Ruídos externos e pensamentos dispersos se dissipam, e o que permanece é pura consciência, sem interferência, sem expectativas,
apenas sendo em sua forma mais essencial. Nesse estado de silêncio profundo, é possível ouvir as respostas que emergem de dentro, respostas que a mente condicionada é incapaz de captar. Este silêncio não é simplesmente a ausência de som físico, é uma qualidade do ser que transcende a mente. Quando você se senta em silêncio e permite que sua mente se acalme, você se abre para a possibilidade de perceber uma dimensão além das limitações do pensamento. Esse silêncio é a linguagem da alma, e nele são reveladas as verdades mais profundas sobre quem somos e para onde vamos. Muitas vezes nos distancia desse espaço sagrado. Vivemos em constante turbulência, correndo de um lugar para outro, buscando respostas fora de nós mesmos, enquanto o verdadeiro conhecimento reside no silêncio. Cada vez que você mergulha neste espaço, mesmo que por um momento, você está reconhecendo sua conexão com o eterno, com a fonte de tudo o que é. O silêncio é o primeiro passo para a sabedoria. Nela, tudo fica claro. Nela, não há julgamentos nem opiniões, apenas a verdade sem enfeites, sem distorções. A mente se dissolve na quietude, deixando apenas a essência pura, aquela consciência que está além da identidade, do passado e do futuro. E a partir desse espaço, você pode criar com total clareza, porque não há nada que interfira na visão do ser. É um estado de receptividade total, onde o ego se dissolve e o coração se abre para a infinitude do momento presente. Quando você procurar respostas, não as procure no barulho. Não os procure no mundo exterior. Procure no silêncio, na profunda quietude que reside nas profundezas do seu ser. É aí que reside o conhecimento universal. A mente pode procurar e procurar, mas somente no silêncio ela encontra o verdadeiro conhecimento. O silêncio não é vazio, mas um campo fértil onde a sabedoria pode germinar. Esse silêncio interior é o que permite que você ouça o sussurro da intuição, aquela voz que surge da alma e o guia em direção à verdade. Muitas vezes a mente está tão cheia de pensamentos que é difícil distinguir entre a voz do ego e a voz do eu. O ego lhe falará sobre medos, dúvidas e limitações. O ser, por outro lado, falará com você de possibilidades, de expansão, de unidade. Somente no silêncio você pode ouvir aquela voz clara e pura que o direciona para seu propósito mais elevado. Há uma profunda sabedoria neste silêncio. Uma sabedoria que transcende o conhecimento intelectual. É o tipo de sabedoria que não pode ser ensinada com palavras, porque vai além de conceitos. É a sabedoria do coração, um entendimento profundo que não precisa ser explicado, apenas vivido. Quando você estiver sentado em silêncio, não procure respostas imediatas. Não os force. Permita-se simplesmente ser e observe as respostas começarem a emergir do fundo de você. A sabedoria do silêncio também nos lembra que não precisamos fazer isso o tempo todo. O mundo nos impulsiona a estar em constante ação, a estar sempre ocupados, mas o silêncio nos ensina que o ser não é definido pela ação, mas pela presença. A verdadeira criação não nasce do desespero ou do desejo de fazer, mas da quietude do ser. Nesse estado, a criação flui naturalmente, sem esforço, sem luta. Tudo se alinha sem forçar nada. É importante reconhecermos que o silêncio é um refúgio onde podemos nos regenerar. Um lugar sagrado onde deixamos o barulho do mundo para trás e mergulhamos na fonte. Este é o espaço onde recuperamos nossa energia vital, onde renovamos nossa conexão com o divino. Ao encontrar tempo para o silêncio, cultivamos a paz interior e a clareza mental necessárias para navegar pela vida com serenidade. Este é o dom de praticar o silêncio, a capacidade de estar presente no aqui e agora. O silêncio permite que você libere o fardo dos seus pensamentos e preocupações, devolvendo-lhe a paz do seu ser essencial. A partir desse lugar de calma, você se torna um observador consciente de seus pensamentos, emoções e circunstâncias externas, sem ser levado por eles. Esta é a verdadeira liberdade, a capacidade de ser, simplesmente ser, no fluxo do momento presente.
O silêncio não deve ser visto como ausência de atividade, mas como um espaço cheio de infinitas possibilidades. Neste silêncio, tudo o que você foi e tudo o que você será converge em um único ponto, o agora. Este é o lugar onde as intenções se tornam sementes, onde a criatividade brota, onde o amor se expande. O silêncio é o terreno fértil onde a consciência do seu ser divino é semeada. Na prática diária, o silêncio pode ser encontrado em momentos simples. Não se trata apenas de sentar e meditar, embora isso seja poderoso, mas de aprender a encontrar aqueles momentos de tranquilidade em meio à agitação do dia. Alguns minutos de respiração consciente, uma pausa entre as atividades, uma caminhada solitária sem distrações podem ser maneiras de se reconectar com o silêncio. O segredo é abrir espaço para essa tranquilidade em sua vida, para permitir que o eu se expresse sem interferência. Por fim, lembre-se de que o silêncio é um ato de amor para consigo mesmo. É o reconhecimento de que, no meio de tudo o que você faz, sempre há um lugar dentro de você onde você pode descansar, onde você pode retornar a si mesmo. Este é o presente que o silêncio lhe dá, a oportunidade de retornar para casa, de retornar à sua essência, de ser um com tudo o que você é e com tudo o que você veio a ser. O presente é o único momento que realmente possuímos, a única realidade em que vivemos, a única porta aberta para a criação. Tudo o que buscamos está aqui, neste momento. Tudo o que desejamos está esperando para ser reconhecido na consciência do agora. O tempo, como o conhecemos, é uma ilusão. O passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, e tudo o que temos em mãos é o aqui e agora. O poder do presente está na sua simplicidade e infinitude. O presente não é condicionado por memórias do passado ou medos do futuro. É um espaço limpo e puro, onde tudo pode acontecer sem as limitações da mente. No entanto, vivemos tão presos na ilusão do que foi e do que será que esquecemos esse momento de poder. É no presente que tudo se decide, onde tudo se transforma, onde a vida se revela em seu máximo esplendor. Ao estarmos presentes, nos alinhamos com nossa natureza essencial. Este é o ponto de poder, o cadinho onde nossas intenções, nossas emoções, nossas ações são forjadas. No presente, podemos lembrar quem somos, sem as distorções do ego ou as expectativas do futuro. Podemos simplesmente ser o que somos, completos e perfeitos, exatamente como somos. Este é o primeiro passo para manifestar a realidade que desejamos, retornar ao presente, ao lugar onde a criação começa. Os seres humanos estão constantemente em busca de algo mais sucesso, mais felicidade, mais amor. Mas nessa busca, esquecemos que tudo o que precisamos já está dentro de nós, no presente. Abundância, paz e realização já fazem parte da nossa essência. Ao nos concentrarmos no presente, podemos acessar tudo isso. A mente, com sua dança constante de pensamentos, nos arrasta em direção ao que não vivenciamos ou ao que não existe mais. Mas quando conseguimos libertar a mente e retornar ao presente, descobrimos que o acesso à verdadeira riqueza já está ao nosso alcance. Estar presente é um ato de rendição, não de luta. Não se trata de forçar nossa atenção, mas sim de nos permitir fluir no ritmo natural da vida. É nesse fluxo que a magia acontece, que as oportunidades surgem, que a paz e a alegria estão presentes. Quando resistimos a esse fluxo, nos afastamos do que realmente queremos. Esquecemos nossa conexão com o universo, nossa capacidade inata de criar. O poder do presente está na consciência de que, ao sermos nós mesmos no agora, nos alinhamos com o universo e permitimos que tudo o que é destinado a nós flua naturalmente. Esse poder não é algo que se conquista, mas algo que se lembra. A mente está constantemente ocupada buscando algo fora de si mesma. Mas quando a mente fica quieta e estabelecida no presente, ela descobre que não precisa de nada. Está completo agora. Agora ele está em paz. Já é. O presente é um estado de aceitação total. Aceitar este momento como ele é, sem tentar mudá-lo ou melhorá-lo, é libertador.
Ela nos permite estar em harmonia com a vida como ela se apresenta, sem julgar ou interferir. Para acessar o poder do presente, precisamos nos libertar do peso do passado e da ansiedade do futuro. Não podemos mudar o que já foi, nem podemos controlar o que virá. Tudo o que realmente temos é o agora. Quando paramos de lutar contra o presente, começamos a viver em seu fluxo natural. As preocupações com o futuro perdem seu poder, e os vestígios do passado não nos arrastam mais para baixo. Tudo o que precisamos fazer é nos render a este momento, aceitar o que é e nos abrir para as infinitas possibilidades que ele oferece. Este ato de rendição não é uma rendição de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que não podemos controlar tudo, mas que temos a capacidade de escolher como responder ao que acontece. Ao estarmos conscientes do momento presente, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos criadores conscientes da nossa realidade. A força está na aceitação, em reconhecer que este momento é perfeito do jeito que é. Ao vivermos a partir deste lugar, nossas ações se tornam mais alinhadas com nossa verdadeira natureza e com as leis do universo. O presente, portanto, é o ponto da criação. Tudo o que desejamos, seja paz, amor, sucesso, abundância ou clareza, está disponível agora. Ao perceber isso, podemos abandonar a expectativa de que a felicidade está em um futuro incerto. A felicidade não está no que ainda não alcançamos, mas no que já somos neste momento. Este é o presente. Ele nos permite ser felizes agora, sem precisar esperar por nada. Saber a verdade da nossa existência. Não estamos mais separados do mundo, nos tornamos parte disso. Não somos mais sujeitos passivos esperando que a vida aconteça. Somos co-criadores ativos que influenciam cada momento. A conexão com o agora nos conecta com todos os outros, com a totalidade da existência. E neste espaço, a vida deixa de ser um desafio a ser superado e se torna uma dança divina que é simplesmente apreciada. Não há melhor momento do que agora. Não há lugar mais perfeito que este momento, onde tudo o que precisamos está disponível. O passado é apenas uma história que criamos em nossas mentes, e o futuro é apenas uma projeção de nossos pensamentos. A única coisa real é o presente, e é aqui que tudo é decidido. Se você já se sentiu perdido, se já procurou respostas sem saber onde encontrá-las, lembre-se de que tudo o que você precisa fazer é retornar ao presente. Aqui, agora mesmo, você pode encontrar todas as respostas que procura. A sabedoria está dentro de você, esperando para ser revelada. A paz está dentro de você, esperando para ser vivenciada. A abundância está dentro de você, esperando para ser manifestada. Você só precisa se permitir estar aqui, agora, totalmente presente. Capítulo 14. A graça do silêncio. Em um mundo que nunca para de falar, o silêncio se torna um refúgio sagrado. O barulho das vozes, as opiniões de outras pessoas e os pensamentos intermináveis podem abafar a essência de quem somos. Mas quando nos permitimos abraçar o silêncio, descobrimos uma dimensão mais profunda dentro de nós, onde reside a paz que tanto almejamos. O silêncio não é vazio. É o espaço em que toda a criação nasce. É a quietude que precede o movimento. É a quietude que dá vida à palavra. O descanso que permite que a alma se recarregue. Não podemos ouvir a melodia da vida se estivermos constantemente ocupados, cheios de barulho, ruídos internos e externos. A verdadeira sabedoria não está nas palavras, mas no silêncio que as precede. É lá que podemos ouvir a voz do nosso ser mais profundo, aquela voz que fala não com sons, mas com uma vibração sutil que ressoa no coração. No silêncio, nos conectamos com o universo inteiro. Tudo o que existe na vida tem sua origem no silêncio. O silêncio não é simplesmente a ausência de som, mas a presença plena do que é. Quando aprendemos a ficar em silêncio, descobrimos que tudo o que precisamos já está aqui, já está dentro de nós, no espaço invisível, no momento invisível. O silêncio nos leva ao essencial, ao eterno.
Ela nos permite ver além das distrações, convidando-nos a olhar para dentro de nós mesmos. É fácil cair na armadilha da ação constante, da necessidade de fazer, de correr atrás da próxima conquista, do próximo objetivo. Mas nessa corrida, esquecemos o que realmente importa. A verdadeira transformação não ocorre no fazer, mas no ser. O ser se revela no silêncio. Neste espaço sem palavras, sem pensamentos interrompidos, a essência de quem somos é revelada em sua pureza. E ao nos conectarmos com essa essência, podemos começar a criar a partir de um lugar de clareza e autenticidade. Silêncio não é ausência, é presença. É o espaço onde a alma se expande, onde emergem as respostas para as nossas perguntas mais profundas. O silêncio é o mestre que nos guia, sem dizer uma única palavra. Nele, soluções aparecem, visões se tornam claras e decisões fluem sem esforço. Quando estamos presentes em silêncio, começamos a perceber a verdade por trás da ilusão, a essência de cada momento, a força invisível que dá vida a tudo o que existe. A mente, por natureza, está acostumada ao ruído. Ele está sempre procurando algo para ocupar sua atenção, está sempre agitado, sempre precisa de respostas imediatas. Mas no silêncio, a mente encontra seu descanso. No silêncio, a pessoa fica quieta e se abre para novas possibilidades. Quanto mais praticarmos esse silêncio, mais aprenderemos a ouvir nossa voz interior, aquela voz que sabe o que precisamos, o que realmente somos, o que realmente queremos. O silêncio é, portanto, uma ferramenta de autodescoberta. É em sua profunda quietude que nossas verdades mais profundas emergem à superfície. Em sua quietude, começamos a entender quem somos além da imagem que o mundo criou para nós. Ao mergulharmos no silêncio, deixamos para trás as expectativas dos outros e descobrimos nossa verdadeira natureza, nossa verdadeira voz, que não precisa de validação externa. A verdade não está nas vozes ao nosso redor, mas na voz silenciosa dentro de nós. Abandone o controle, abandone o medo, abandone o julgamento, abandone tudo que nos prende ao passado ou nos projeta no futuro. O silêncio nos ensina a viver sem nos apegarmos ao que foi ou ao que poderia ser. Ela nos convida a viver o presente, a estar presentes conosco mesmos e com a vida como ela é, sem as distorções que a mente muitas vezes impõe. E ao deixar ir, nos tornamos mais leves, mais livres, mais capazes de viver com a mente clara e o coração aberto. Mas o silêncio não é encontrado apenas na quietude externa. Ela também reside na quietude interior, na calma da nossa mente e do nosso coração. É lá dentro que o silêncio se torna um lugar de poder. Não se trata apenas de evitar o ruído externo, mas de criar um espaço dentro de nós, um espaço onde os pensamentos se dissipam, onde os medos se dissolvem, onde somente a paz permanece. Quando cultivamos esse silêncio interior, começamos a entender que não precisamos de respostas imediatas, que não precisamos fazer nada para ser. Já estamos. Agora estamos completos. Já somos tudo o que precisamos ser. E nesse conhecimento, nesse reconhecimento da nossa totalidade, reside o poder de transformar nossas vidas. Não dependemos mais de circunstâncias externas para nos sentirmos completos, porque encontramos realização dentro de nós mesmos. E quando nos sentimos completos, tudo o que buscamos começa a chegar até nós sem esforço. O silêncio também nos ensina a ouvir os outros. Em um mundo onde todos falam, poucos realmente escutam. O verdadeiro ato de ouvir não é apenas ouvir as palavras de outra pessoa, mas sentir a essência por trás dessas palavras. O silêncio nos permite ouvir com o coração, entender não apenas o que é dito, mas o que não é dito, o que está além das palavras. E ao ouvir com esse tipo de atenção, nos conectamos profundamente com os outros, criando um vínculo que vai além das palavras. A graça do silêncio é que, em sua presença, todo o resto faz sentido. Tudo se alinha, tudo se resolve, tudo fica claro. Não há necessidade de forçar nada, de fazer nada. Apenas seja. Apenas seja.
E nesse ser, nessa quietude, o universo começa a responder, a nos guiar, a nos mostrar o caminho. Tudo o que precisamos fazer é estar abertos, receptivos e permitir que o silêncio nos transforme. Capítulo 15. A dança da sincronicidade. A vida não é um simples acidente, nem uma sequência de eventos sem objetivo. Tudo tem um propósito, um significado profundo que se revela diante de nós de maneiras que muitas vezes não compreendemos imediatamente. A sincronicidade, essa dança invisível que entrelaça momentos e experiências, é a prova de que o universo tem um plano maior para cada um de nós, que transcende o tempo e o espaço. Em cada encontro, em cada coincidência, há uma centelha divina que nos lembra que tudo está conectado, que nada é aleatório. Vivemos em um mundo que se move a uma velocidade alucinante, onde os dias passam como folhas levadas pelo vento. Mas se prestarmos atenção, podemos ver como as peças do quebra-cabeça de nossas vidas se juntam em um lindo padrão. Sincronicidade não é algo que podemos forçar, mas quando estamos alinhados com nossa essência, quando nossas mentes e corações estão abertos, os sinais do universo começam a se tornar evidentes. Como um rio que flui serenamente, a sincronicidade nos guia por toda a nossa jornada, mostrando-nos que não estamos sozinhos, que não somos vítimas do acaso. Alguns chamam isso de destino, outros chamam de coincidência, mas em sua essência, a sincronicidade é uma revelação da unidade de toda a criação. É como se o universo falasse em sussurros, através dos eventos e pessoas que aparecem em nossas vidas, nos momentos exatos em que mais precisamos deles. A sincronização perfeita dos eventos não é produto do caos, mas de uma inteligência superior que se revela, às vezes de maneiras misteriosas, mas sempre com uma clareza que só o tempo pode revelar. O segredo é estar presente. A sincronicidade não pode ser encontrada no futuro ou no passado. Existe apenas no momento presente. Se estivermos absortos nas memórias de ontem ou muito preocupados com o amanhã, não seremos capazes de ver os sinais que o universo coloca diante de nós. Cada passo que damos, cada respiração que damos, está repleto de sinais, de mensagens esperando para serem ouvidas. O universo nunca para de se comunicar conosco. Está lá, em cada esquina, esperando para ser descoberto. No barulho do mundo. Mas a verdade é que as respostas sempre estiveram dentro de nós. E quando nos alinhamos com nosso eu interior, começamos a reconhecer os sinais do universo como marcas de nossa própria alma. A sincronicidade não está apenas nos grandes momentos da vida, mas também nos pequenos detalhes. Em uma conversa casual, em um olhar compartilhado, em um sentimento que não pode ser explicado. É como se o universo se infiltrasse no mundano, no cotidiano, para revelar algo muito maior para nós. Coincidências não são acidentes. Elas são manifestações da conexão divina que nos une a todos. Cada ação, cada pensamento, cada palavra que falamos envia uma vibração para o universo, e esse eco retorna a nós de maneiras surpreendentes. É como se cada pensamento que cultivamos, cada intenção que semeamos, criasse um efeito cascata que se reflete na realidade em que vivemos. Nada acontece por acaso. Cada momento é imbuído de profunda sabedoria, se soubermos encará-lo com os olhos do coração. Sincronicidade é a linguagem da alma. E quando começamos a ouvir essa linguagem, a interpretar os símbolos e sinais que nos são apresentados, percebemos que estamos sendo guiados, constantemente. Nem sempre podemos entender o caminho imediatamente, mas se confiarmos na dança da sincronicidade, logo descobriremos que cada passo que damos nos leva ao nosso propósito mais profundo. O universo não nos abandona. Ela está constantemente abrindo portas, colocando pessoas, situações e oportunidades em nosso caminho, para nos ajudar a crescer e evoluir. Às vezes o caminho pode parecer incerto, cheio de obstáculos, mas a sincronicidade nem sempre se manifesta de forma linear. Pode aparecer na forma de desafios, que à primeira vista parecem contradizer nossa visão do que deveria ser. Mas esses momentos fazem parte do fluxo divino que nos leva à expansão.
Cada dificuldade tem um propósito oculto. Cada teste é uma oportunidade de nos alinharmos mais profundamente com a nossa verdade. A arte da sincronicidade está na confiança. Confiando que tudo o que está acontecendo faz parte de um plano divino, mesmo que nem sempre entendamos. A vida nem sempre segue o caminho que imaginamos, mas se nos deixarmos guiar pela sincronicidade, descobriremos que, no final, o destino que nos espera é muito maior do que sonhamos. Cada coincidência é um lembrete de que estamos exatamente onde precisamos estar e que cada passo que damos nos aproxima de cumprir nosso propósito. O segredo está na entrega. A sincronicidade não pode ser forçada. Não se trata de controlar o fluxo da vida, mas de se render a ele com confiança. Ao fazer isso, nos tornamos um canal para o universo trabalhar através de nós. Deixamos o rio da vida nos levar, sabendo que cada corrente, cada redemoinho, cada pausa é parte integrante da jornada. A sincronicidade também nos ensina a abrir mão do controle. O medo do futuro, a necessidade de saber o que vai acontecer, nos distancia do fluxo natural da vida. Quando vivemos com medo, nos fechamos para as oportunidades que a sincronicidade nos oferece. Mas quando abrimos mão desse controle, quando aceitamos o mistério da vida, as portas se abrem. O universo, então, atua como um professor invisível que nos guia pela mão em direção ao nosso destino. Quando aprendemos a viver em harmonia com a sincronicidade, percebemos que tudo na vida tem um propósito, até mesmo as pessoas que cruzam nosso caminho, até mesmo os momentos aparentemente triviais. Tudo está conectado, tudo tem um significado profundo. Sincronicidade é a dança do universo, e nós somos os dançarinos, movendo-nos ao ritmo de uma música eterna, que nos guia em direção ao nosso eu mais autêntico. Capítulo 16. A neurologia do Eu Sou. No vasto universo da mente humana, a identidade é forjada não apenas por meio de experiências vividas, mas também pela repetição das palavras que dizemos a nós mesmos. As afirmações que proferimos, as crenças que adotamos e as emoções que sentimos estão profundamente enraizadas em nossa psique. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que o cérebro não distingue entre o que é real e o que é constantemente repetido. Na verdade, é na repetição que está uma das chaves mais poderosas para a transformação. O que dizemos a nós mesmos e como dizemos, tem o poder de reconfigurar não apenas nossa percepção, mas a própria estrutura de nossos cérebros. O cérebro, como um vasto solo fértil, é moldado a partir das sementes de nossas palavras e pensamentos. Toda vez que dizemos algo como "sou incapaz", "sou inútil" ou "nunca conseguirei isso", estamos dando uma instrução direta à nossa mente subconsciente. Não há filtro, não há questionamento. O subconsciente recebe essa ordem como um mandato e ajusta nosso estado mental, emocional e físico para se alinhar a essa crença. É como se sua mente, em sua imensa sabedoria, acreditasse em tudo o que você diz, mesmo que seja mentira. O que está acontecendo aqui é um fenômeno biológico conhecido como neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e se adaptar a novas experiências e aprendizados. Em outras palavras, seu cérebro não é permanentemente fixo, tem o poder de mudar e evoluir. Cada vez que expressamos uma nova afirmação, não estamos apenas evocando palavras, estamos criando novos caminhos neurais, tecendo novos caminhos de pensamento que podem eventualmente substituir antigas crenças limitantes. É por isso que as afirmações são tão poderosas. Mas não basta repeti-los mecanicamente. A chave é a repetição emocional. Dizer "eu sou digno" não é apenas uma declaração vazia. É um ato de reprogramação interna. Cada vez que você repete essas palavras com emoção e convicção, você está gravando novos padrões na estrutura do seu cérebro. É como se, a princípio, sua mente duvidasse dessa nova identidade, mas a cada repetição carregada de emoção, ela começasse a assimilá-la como uma nova verdade. Por meio dessa repetição, o cérebro começa a se adaptar, formando novas conexões e fortalecendo aquelas alinhadas com esse novo eu. Pense nisso como um sistema operacional,
que ao receber novas instruções, altera seu código. Softwares antigos, repletos de inseguranças e limitações, estão começando a ser substituídos por novos caminhos de possibilidade e confiança. Nesse processo, é essencial entender que a mente subconsciente não discrimina entre positivo e negativo, entre real e imaginário. Quando você diz, "eu sou um fracasso", seu cérebro aceita isso como realidade. Da mesma forma, se você afirma, "eu sou capaz", essa nova realidade começa a tomar forma. Essa é a magia da neuroplasticidade, mas também seu maior desafio. A mente não consegue distinguir entre uma mentira e uma verdade. Ela só sabe que o que se repete se torna realidade. A verdadeira transformação, portanto, não vem apenas da conscientização dessas declarações, mas da ação. A verdadeira transformação acontece quando aceitamos afirmações e as incorporamos. A mente e o corpo devem se alinhar a essa nova identidade, e isso não acontece apenas no nível mental. Cada ação, cada pensamento, cada emoção deve ser uma representação da pessoa que escolhemos ser. Nesse caminho de reconfiguração, ferramentas para reprogramar nossas crenças são essenciais. Uma das técnicas mais poderosas é a técnica do espelho. Em pé, diante de um espelho, olhando diretamente nos nossos olhos, dizemos nossas afirmações com total presença e convicção. Essa prática ativa os centros emocionais do cérebro, o que aumenta o impacto das nossas palavras. Nesse ponto, a afirmação se torna mais do que apenas uma declaração superficial. Ela se torna uma experiência emocionalmente significativa que começa a dissipar a vergonha, o julgamento e a dúvida. Outra ferramenta poderosa é a técnica de reverter afirmações. Se estivermos presos no ciclo de pensamentos negativos, a primeira coisa a fazer é identificá-los e depois reconfigurá-los. Se nossa afirmação habitual é "eu não sou suficiente", podemos parar e dizer: "essa é uma velha história. Agora eu escolho dizer: eu sou mais do que suficiente." Essa técnica ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões conscientes, ajudando-nos a alterar antigos padrões de pensamento e substituí-los por novas crenças fortalecedoras. O diário de identidade é outro exercício essencial. Ao escrever de 3 a 5 afirmações por dia que refletem nossa nova identidade, não estamos apenas repetindo palavras, mas criando evidências em nossa vida diária de que somos quem dizemos ser. Este exercício reforça a crença de que somos capazes, resilientes, amorosos e merecedores. Porque concluí meu projeto ontem, nossas mentes começam a aceitar esses pequenos momentos como evidência da nova identidade que estamos cultivando. Por fim, a visualização ancorada na identidade permite que a mente veja e sinta nosso futuro eu, vivendo a vida que desejamos. Esta prática não é apenas um exercício mental, é um ato de encarnação. Ao visualizar o futuro e dizer, "eu sou essa pessoa agora", estamos enviando uma mensagem clara à nossa mente subconsciente. O futuro não é algo que esperamos, é algo que já estamos escolhendo ser agora. A chave para esse processo está na repetição e na emoção. Repetir afirmações sem emoção é como plantar uma semente sem regá-la. O cérebro precisa sentir que o que dizemos é verdade, e esse sentimento vem da emoção. A emoção, ao liberar substâncias neuroquímicas como dopamina e acetilcolina, aumenta a criação de novas conexões neurais, facilitando a reprogramação de nossas mentes. Lembre-se de que você não precisa lutar contra suas velhas crenças. Pare de alimentá-los. Pare de dar energia a eles. Cada vez que você diz, "eu sou digno", você está reforçando uma nova história, uma nova narrativa que substitui a antiga. Cada palavra que você diz tem o poder de criar sua realidade. Este é o poder da declaração de identidade. O que você diz sobre si mesmo se torna sua realidade. Então, ao escolher as palavras que constroem sua identidade, ao viver o futuro que deseja, você está assumindo o controle do seu destino.
sabendo que a coisa mais poderosa que você pode dizer é: eu sou. Porque nestas duas palavras reside a própria criação. O que você escolherá criar hoje? Se você chegou até aqui, é porque quer aprender mais sobre eu sou quem eu sou. O poder do eu sou. Se sim, recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Capítulo 17. Vivendo do futuro. Há um antigo ensinamento sussurrado pelos sábios de todos os tempos, uma verdade que o vento carrega consigo e que o coração mais atento pode ouvir em meio ao silêncio. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Esta é a lei não escrita de toda manifestação verdadeira, o segredo velado que transforma o buscador em criador e o espectador no arquiteto de seu destino. Por incontáveis anos, acreditamos que o futuro é uma terra distante, um amanhã que chegará quando as condições forem adequadas, quando a sorte decidir sorrir para nós, ou quando o acaso nos conceder sua bênção. Contudo, o futuro não é uma meta distante. O futuro é uma frequência, e você pode habitá-lo agora. Ser é chegar. Ser é fazer. Ser é possuir antes de ter. O universo inteiro responde não ao que você pede, mas ao que você incorpora. A vibração da sua identidade atual, seus pensamentos mais repetidos, as emoções que você guarda no peito e as palavras que você fala dia após dia moldam a realidade em que você habita. Então, se você quer transformar seu mundo exterior, você deve primeiro alterar a paisagem do seu mundo interior. Não basta conhecê-lo, é preciso viver desse futuro. Pergunte a si mesmo: como caminharia a versão de mim que já realizou seus sonhos? Como eu falaria? Como eu respiraria? Com que certeza você olharia para cada nascer do sol? Comece a adotar essa postura, essa linguagem, esse ritmo de vida, como se tudo o que você sonhou já lhe pertencesse. Porque quando você caminha com base na certeza e não na falta, quando você fala com base na posse e não na expectativa, o universo não tem escolha, a não ser refletir de volta para você, aquela versão de si mesmo que você escolheu incorporar. Vibrar como o futuro que você almeja é colapsar as possibilidades do agora. Na física quântica, entende-se que o tempo não é uma linha reta, mas um campo de infinitas probabilidades que se organizam em torno do observador com clara intenção. Cada pensamento que você tem, cada palavra que você fala, é um ato de criação que determina qual versão da realidade se materializa ao seu redor. É por isso que quando você diz, eu quero abundância, o eco que ressoa no universo é de ausência. Em vez disso, quando você diz, eu sou abundante, a frequência muda. Você não está perguntando, você está afirmando. Você não está esperando, você está reivindicando o que já é seu por direito natural, simplesmente por fazer parte desta vasta consciência universal. Não se trata de fingir. É sobre pré-vivência. De caminhar com o espírito leve de quem já possui o que almeja, de agradecer antes de receber, de agir como quem já habita essa versão superior de si mesmo. Lembre-se, o mundo não reage ao que você deseja, mas ao que você incorpora. Então, todos os dias, faça da sua caminhada uma declaração silenciosa. Eu sou aquela versão de mim mesmo que já vive em plenitude, em saúde, em amor, em riqueza e em propósito. Sinta como esse novo estado permeia seus pensamentos, seus gestos, sua voz e seu olhar. Permaneça nessa frequência. Verá. O universo está atento. Energia criativa dança ao seu redor, esperando por instruções claras. Deixe que suas afirmações, suas visualizações e sua maneira de estar no mundo sejam uma instrução inequívoca do que você está disposto a receber. E se esse ensinamento ressoou com você, se no fundo você sabe que este é o momento de reivindicar seu direito divino de viver em abundância, certeza e realização, convido você a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal Wealth Collection, onde cada mensagem, cada palavra e cada reflexão tem o objetivo de lembrá-lo de quem você é, elevar sua consciência e acompanhá-lo nesta jornada em direção à manifestação consciente de uma vida extraordinária.
Porque você merece mais do que sobreviver. Você merece florescer. Clique, participe, compartilhe esse caminho. E juntos podemos reescrever a história do que é possível. Eu sou riqueza. Eu sou plenitude. Agora estou.